Olá, bom dia. Sou Francisca Brasileiro, uma das sócias fundadoras da High Advisory, uma consultoria de investimentos independente e inovadora. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2026 e esse é o nosso update semanal de mercado, que nessa semana também traz o fechamento do primeiro mês de 2026. Não há dúvidas de que o ponto mais importante da semana passada, que, abre parênteses, finalmente foi uma semana onde os dados de mercado falaram mais alto do que as questões geopolíticas, foi a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que deixou muito claro a porta, a gente fala assim, né, ou praticamente cravou o fato de que os cortes da taxa Selic devem começar na próxima reunião, que acontece em março. Depois da reunião, né, do Comitê de Política Monetária, que aconteceu na última quarta-feira, saiu um comunicado, e o comunicado deixou claro que já está na hora de iniciar um ajuste no nível da taxa de juros e que isso será feito com serenidade. O que o mercado leu dessa frase é que provavelmente vai começar com um corte pequeno de 0,25, porém rapidamente as expectativas mudaram e hoje a gente já vê nas curvas de mercado, que é onde a gente consegue ver a média do que, né, os agentes estão pensando, tem 50% de chance de um corte de meio ponto percentual. Ou seja, finalmente devemos sair da máxima histórica da taxa Selic, que está hoje em 15%, indo para 14,5%. Se as previsões de mercado estiverem certas, mais provável alguma coisa entre 14,75 e 14,5. Mas uma boa parte do mercado, quando isso acontece, sempre começa a pressionar e já existem apostas no corte de 0,75, ainda que seja uma minoria. Bom, consequentemente, essa notícia pegou uma boa parte do mercado de surpresa. O início dos cortes para março já era previsto, mas não de forma tão clara. O ponto principal apontado pelo Copom foi uma certa desaceleração da economia e a inflação aí em queda, ainda que a gente esteja muito longe do centro da meta, e a gente já tenha conversado sobre isso. Mas o que a gente entende como ponto principal talvez seja uma queda acentuada do dólar, né? O dólar começa esse ano já caindo mais de 5% e fechou a sexta-feira, o mês de janeiro, em 5,19. Por que o dólar em queda é tão importante? Porque o dólar em queda diminui a pressão da inflação dos preços que vêm de fora. A gente tem um vídeo sobre isso, explicando melhor essa dinâmica, que são os itens que a gente chama de tradables, os itens negociáveis. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho do cenário internacional, mas parece que essa força da enfraquecimento do dólar, na verdade, esse movimento do dólar veio para ficar, e isso melhora a expectativa do mercado em relação à inflação e deixa aí as perspectivas do corte da taxa Selic tanto mais próximo quanto maiores. Até a semana passada, a média de mercado indicava a Selic fechando a 12,5%, e agora a gente tem uma Selic terminal, ou seja, uma taxa Selic saindo de 15% para 12% no final do ano. É uma queda relevante, ainda que sejam juros muito altos. Consequentemente, as taxas dos títulos de renda fixa, tanto os pré-fixados, que já vinham sendo a vedete do ano, quanto os indexados à inflação, tiveram uma ótima semana, saltando aí cerca de 0,90, ou seja, quase 1% de ganho só em uma semana. Os pré-fixados, a gente usa um índice chamado IRFM, são os títulos indexados, pré-fixados, perdão, aqueles que a gente tem uma taxa já marcada, fecham a semana aí, o mês, desculpa, 1,96, enquanto os títulos indexados à inflação, a gente usa o índice chamado IMAB, recuperaram bem, fecham a 1%, próximo aí à taxa Selic, que acompanha o CDI, que acabou em 1,16%. Bom, todo esse movimento, né, a gente tem às vezes a expectativa de que diminua o interesse do investidor estrangeiro no Brasil, uma vez que a taxa de juros não está tão alta, mas não foi o que a gente não tem visto acontecer. A gente teve mais uma semana com a Bolsa fechando em alta, leve em relação ao que aconteceu a semana passada, um pouco mais de 1,5%, mas no mês a Bovespa fechou com uma alta de 12,60%, aí uma alta bastante elevada, ainda que a gente tenha tido um pequeno ajuste, né? A gente fala assim, um ajuste na alta exaltada. A gente chegou até a Bolsa chegando a 186 mil pontos na quinta-feira, e depois com tendências lá de fora negativas, acabou que a gente teve uma recuperaçãozinha, na verdade, uma ligeira queda, e fechou a semana aí nos 181 mil pontos. Bom, o que é importante a gente entender nesse cenário internacional, né? Esse mecanismo que a gente fala de interesses do investidor estrangeiro em países com taxas elevadas, a gente chama de carry trade. Já falamos um pouquinho sobre isso semana passada também. Mas
uma taxa de juros a 12%, com um país que está em fase de corte de juros, ainda se torna extremamente, né, interessante, atraente para o investidor estrangeiro. Lembrando que, em tese, a corte de juros faz com que a economia aqueça, o que gera bons resultados para as empresas. Aqui nada é tão simples, até porque a nossa bolsa depende muito mais do interesse do investidor estrangeiro do que realmente, né, resultados muito sustentados, também já falamos sobre isso aqui. Hoje, praticamente 60% do dinheiro investido na Bolsa Brasileira é do estrangeiro, e que acho que tem olhado mais para as dinâmicas internacionais do que para o Brasil em si. Essa também foi uma semana intensa internacionalmente. A gente também teve a reunião do Fed, que é o Banco Central, né, Americana Federal Reserve, né, a autoridade máxima, digamos assim, da economia monetária, né, da política monetária dos Estados Unidos, mas diferente do que aqui, a taxa lá foi mantida estável entre 3,5 e 3,75, e aí os sinais foram bem neutros, digamos, enquanto o nosso Banco Central cravou o início em março, uma boa parte do mercado internacional esperava algo parecido aí na reunião do Fed, mas o presidente Jerome Powell foi considerado bastante evasivo, né? Ou seja, não foi claro em relação a quando teriam os inícios dos cortes por lá. Mas a bomba mesmo ficou, né, pela aparente indicação de Kevin Warsh, para o futuro presidente do Fed, substituindo Jerome Powell, e isso foi visto com bons olhos pelo mercado, né? A gente tinha outros nomes ali rondando, mas Kevin Warsh não é considerado aí o que o mercado chama, né? Era um cara que é hawkish, que quer cortar a inflação, assim por diante, né? O mercado é um nome, digamos, mais ponderado, e o risco que se via de ser indicado alguém que fosse muito próximo do Trump, ou que tivesse uma postura não técnica, foi visto com bons olhos. É importante falar que esse nome ainda precisa passar pelas sabatinas, tanto do Senado quanto da própria diretoria do Fed, e a leitura de uma parte do mercado, ao qual eu concordo, é que essa indicação de um nome mais, digamos, ponderado, tem a ver com as pressões políticas que o Trump está vivendo. No final desse ano, né, a gente tem eleições tanto para o Senado quanto para a Câmara de Deputados, e todas as questões envolvendo as discussões aí, né, da ICE, com mais uma morte semana passada, as tensões internas, tem feito com que os republicanos, que é o partido do Trump, estejam mal nas pesquisas, o que indica que seria possível que os democratas ganhassem a maioria tanto do Senado quanto da Câmara, que tornaria a vida do Trump bem mais difícil para aprovar, digamos, as políticas um pouco não tradicionais que ele tem implementado. Ainda que muitas delas ele possa fazer sozinho, sem o apoio da Câmara e do Senado, isso fica mais difícil. Também foi visto nessa direção um acordo que foi feito aí com os democratas ao apagar das luzes, evitando um novo shutdown, que é aquele período que a gente teve ano passado, de mais de 50 dias, onde o governo não pode fazer nenhum gasto, até que se chegue a um acordo aí das taxas públicas. Então, diante disso, a gente viu o ouro, que vinha superando todas as expectativas, tendo um resultado mais, é uma reversão, né, indicando que as preocupações com o cenário, né, muito, digamos, muito traumático, muito caótico, onde a gente não teria estabilidade da política monetária e econômica, onde a gente teria interferências aí, né, no Banco Central e questões aí até de estabilização política mesmo, e geopolítica diminuindo, num Trump com algumas ações que indicam mais moderação. Por outro lado, o estresse com o Irã continua bastante elevado, além de todas as questões de tarifação, fazendo com que o petróleo tenha tido uma semana de alta, e seguem as preocupações aí com questões mais intensas para o comércio global, que nem a gente já falou semana passada. Ainda assim, as bolsas fecharam novamente em alta, né, fechando o mês aí com uma leve alta, o MSCI fecha o mês aqui a 1,64, o S&P também positivo, o S&P é o principal índice da Bolsa Americana, o MSCI World Med, o mundo todo, e isso, né, foi ajudado pelos resultados das Big Techs, que foi outro evento bastante importante. Com sinais mistos, Microsoft, por exemplo, caiu 10% por conta do balanço trimestral, onde os seus investimentos em dados na nuvem ainda não trouxeram resultado. Por outro lado, Meta sobe 10%, conseguindo reverter os seus investimentos em inteligência artificial em ganhos com anúncios. Mas é na Amazon e na Apple que a gente vê esses dados mais claros, né? A Amazon demonstrou interesse em investir 50 bilhões de dólares na OpenAI. Acho que talvez seja um dos números mais chocantes, né, já divulgados publicamente em termos de investimento. E a Apple, né, trouxe bons resultados,
mas, por outro lado, mostrou uma dificuldade de margem, né? O lucro subiu, se não me engano, 19%, a ação começou subindo bastante, mas depois percebeu-se que o aumento dos custos, todos os investimentos, etc., fizeram com que a margem, né, ou seja, o resultado final aí do ganho operacional não seja tão interessante assim. Esses dados indicam a grande preocupação hoje do mundo, que é inteligência artificial exige altíssimos investimentos em empresas que sempre foram leves, né? Ou seja, não tinham aí investimento maquinário, esse tipo de coisa, era pessoal, que é muito mais fácil você reverter um período ruim. Mas agora AI muda o jogo, existe uma grande preocupação do quanto essas empresas vão continuar rentáveis. Então a gente vê aí forças, né, contrárias, algumas indo muito bem, outras não, e seguem o mercado, os investidores muito atentos para esse cenário. Bom, acho que foi só tudo isso. DXY, que é o dólar index, né, também fecha a semana em queda, apesar da gente ter acalmado aquelas discussões todas da semana passada. Só tudo isso. Vamos aguardar aí a ata do cupom para ver as novidades e também o que vem por aí no cenário internacional. Acho que é isso, pessoal. Boa semana e até breve.